Vamos dar sequência aos nossos treinamentos do CIMAC Gestão 5.0 e nesse instante vamos mencionar aí a respeito do módulo 309, que vem a ser a gerar o SPED fiscal e o SPED contribuições. Bem, é bom relembrarmos o que vem a ser o SPED. SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital. Esse é o significado da palavra SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Bem, quando surgiu, em 2007, houve a necessidade de estar atento a algumas questões que foram estabelecidas pelo SPED. Bem, quais eram os benefícios que o SPED poderia trazer? Redução dos custos, com a despesa de emissão de armazenamento de documentos em papel, próprio dito, eliminação de papel, rapidez no acesso às informações, reduções de custos administrativos. Pode-se dizer também que foi a melhoria da qualidade das informações, a possibilidade e facilidade entre o contribuinte e o fisco no cruzamento de dados, tanto contábeis como fiscais. E também o aperfeiçoamento, através do SPED fiscal, do Sistema Público de Escrituração Digital, em combater a sonegação. Então, esses eram os benefícios do SPED fiscal. E temos notado que o SPED fiscal tem sido de grande ajuda. Mas como é que o CIMAC trata essas informações? Bem, o CIMAC 5.0 e também nas suas versões anteriores geram o SPED fiscal e também o SPED contribuições. Mas o que vem a ser cada um? Bem, o SPED fiscal é um arquivo em TXT, onde é tratado ali como a extensão de escrituração fiscal digital. Então, é um arquivo digital que constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais, onde há ali informações de interesse tanto do fisco como também da própria Receita Federal. Qual o objetivo? O fisco, e também a Receita Federal, analisar as apurações dos impostos que são feitas referentes às operações que foram prestadas ali pelo contribuinte. Então, no SPED fiscal, sempre há registro ali como entradas, saídas, a apuração do IPI, a apuração do ICMS. Há também a questão de determinada data do ano, depende da federação, apresentar o inventário dos produtos. Então o SPED tem esse objetivo, o SPED fiscal, entregar essas informações do fisco. O cenário que muda com o relato do SPED fiscal é que não tem jeito de intervir nessas informações. A informação é gerada no software, essas informações são validadas, após validadas é enviada para a contabilidade, onde fará a escritura digital desse arquivo, que mandará as informações para o Cefaz ou para a Receita Federal. Já no SPED Contribuições, é também um arquivo digital que tem como objetivo de informar nessa escrituração as contribuições que são providas pelo PIS/PASEP e do CONFINS e também do regime que esse contribuinte se encontra, como não cumulativo ou cumulativo. Então essas informações também é de grande importância para ser entregue ao fisco. Mas como é que o SPED no CIMAC 5.0 pode funcionar? Por quê? Para que ele possa funcionar, essas informações, é necessário nós estarmos atentos a esse cenário aqui. Essas 4 informações que nós destacamos aqui nesse slide é de interesse. Por quê? Não tem como um profissional de TI dar informação contábil. Não tem como um contador dar informações através do software CIMAC 5.0. E o empresário que está no meio desse cenário, muitas vezes fica perdido. Então, para que essas respostas possam ser dadas ao fisco de maneira correta, então é necessária a integração, antes de qualquer implantação do CIMAC, na questão do SPED fiscal, a integração entre a contabilidade, o contribuinte e também o profissional de TI. Bem, quando usamos o termo aqui profissional do TI, porque é necessário que o responsável por gerar e acompanhar o processo de alimentação dos dados do CIMAC 5.0 tem que ser uma pessoa que vai dedicar um tempo especial nesse cliente, porque essas informações são informações de peso fiscal. Todas as informações do recinto estão dentro do SPED fiscal. Então, esse cenário é muito importante estar atento. Antes de fazer qualquer implantação nesse regime, no CIMAC 5.0, é necessário ter essa interligação entre o contador, o empresário e o profissional.
Em que segmentos o SPED fiscal hoje está se aplicando? Bem, como mencionado, o SPED fiscal tem sido estabelecido hoje para as empresas que estão no regime lucro presumido e também no lucro real. Bem, quais são as maneiras que o SIMAC tem para gerar essas informações e corrigir também esses arquivos digitais? Bem, podemos destacar que o SIMAC há o recurso do SPED fiscal, o SPED contribuições, há o recurso de tratar as informações, por exemplo, na saída, como o mapa resumo, lançar as informações que são colhidas ali, por exemplo, de uma impressora fiscal, análise tributária, onde podemos analisar as entradas e também as saídas, pois são informações que são entregues no SPED fiscal. Ajuste da nota fiscal de entrada, há também o recurso de processo a cupom órfão e recuperar cupom através da leitura da memória fiscal que vem de uma impressora fiscal. Bem, como mencionamos no cenário anterior aqui, é necessária essa integração. A primeira coisa que é necessário nós fazermos é estarmos atentos dessa integração. Por exemplo, vamos dar um acesso aqui ao nosso sistema, SIMAC 5.0. Ao entrar no sistema, vamos ver que a primeira coisa que precisamos alimentar antes de gerar um SPED fiscal são informações, por exemplo, do contador. Aqui no sistema, nós temos que alimentar o sistema conforme a gente vimos, sobre o regime do cliente, se ele está no lucro presumido ou no lucro real, e também sobre as informações da contabilidade, quem é o contador responsável, seu CRC e assim por diante. Onde vamos alimentar isso? Bem, no SIMAC, podemos vir aqui no campo básicos, empresas, vamos fazer uma alteração nessa presa de demonstração, e aqui na P3, nós alimentamos as informações da contabilidade. Por que é essencial alimentarmos essas informações? Porque essas informações vão ser geradas dentro do arquivo digital. O arquivo é FD. Então, o arquivo que nós geramos ali do SPED fiscal, é bom estarmos atentos que vai com essas informações. Então, precisamos pôr o nome do escritório da contabilidade, o CPF do contador, o CRC, o CNPJ, todos os dados. É como se fosse um cadastro. E o e-mail. Por quê? Porque se houver alguma divergência, alguma informação errada, a informação direta do fisco vai ser enviada à contabilidade, ao contador. Outra coisa que precisamos urgentemente, antes de usar o sistema, quer na entrada, quer na venda, é alimentarmos a PER15. Sim, informarmos em qual regime de tributação federal se encontra o nosso cliente. Se é no lucro presumido, no lucro real. E com base no que for definido aqui, nós vamos alimentar o sistema sobre as taxas de PIS, CONFINS e assim por diante. Mas é sempre bom estarmos atentos que a orientação é sempre ver isso com contabilidade. Então a dica é, vai iniciar uma estrutura de um SPED fiscal num cliente, marque uma reunião entre o contador, o contribuinte e também o técnico de TI. Ali os três têm que desenhar as ideias, pois se houver falha de um desses três campos, com certeza o SPED fiscal vai apresentar falhas. Bem, vamos começar então agora a analisar como é que é gerada essas informações e quais são os recursos que são apresentados pelo SIMAC 5.0. Visto que vamos analisar uma base de dados agora que tenha dados para que nós possamos usufruir dessa videoaula, então vamos dar um pause aqui na nossa aula nesse instante para que eu possa alimentar o sistema com uma base de dados com informações. Vamos dar sequência agora à nossa aula, né? Depois de ter analisado uma outra base de dados. Nessa base de dados, podemos vir aqui e analisar aqui no cadastro de operações, já existem as operações liberadas, mas o que podemos mostrar aqui é que já existem os dados preenchidos, conforme essa classificação desse cliente, e também o regime que esse cliente já se encontra. Então, com esses dados já informados, né, nós podemos ter atenção agora onde gerar o SPED fiscal e o contribuições dentro do sistema. E vamos usar os validadores que são disponíveis no site da Receita Federal, onde nós podemos baixar para validar tanto o SPED fiscal, como também o SPED de escrituração através do contribuições.
Bem, vamos então fazer a geração do arquivo. Para gerar o arquivo, nós vamos ter o acesso aqui no guia do SIMAC, contabilidade, na guia SPED fiscal. Bem, aqui em SPED fiscal, nós vamos analisar que nós podemos selecionar alguns arquivos a serem gerados, conforme a necessidade, e do segmento que são exigidos pelo Cefaz de cada estado. Por exemplo, vamos gerar aqui um arquivo do mês de janeiro, onde já tem as informações alimentadas. E no mês de janeiro, por exemplo, no nosso estado de Goiás, não é necessário entregar no mês de janeiro o inventário físico. Talvez em outros estados isso seja essencial. Por exemplo, no estado de Goiás, é essencial entregarmos esse inventário quando vamos enviar as informações do mês de fevereiro. Então, vamos gerar aqui o do mês de janeiro. Então, o sistema ele vai gerar as informações do SPED, conforme os blocos, os registros que são solicitados. E após gerar, ele vai sempre salvar essas informações dentro de uma pasta chamada SPED, que ele é criado automaticamente. Então aqui, C2 ponto, SPED fiscal. Dá OK na informação. Se houvesse algum erro nesse registro, ele seria destacado esses erros aqui. Por exemplo, que erros pode apresentar? Erros de falta de movimentações no ECF, por exemplo, falta reduções E, ou erros de arquivos órfãos, como vendas órfãos. Apresenta erros também em entradas, por exemplo, muitas vezes está dando divergência na entrada de nota. Ó, no sistema registrou na T52 uma informação de um valor, e na T53, que são tabelas relacionadas com as entradas, ele dá uma crítica que está tendo divergência de valores. Então, o sistema validado, nós vamos usar aqui o validador do SPED fiscal e analisar aquele arquivo. Então, vamos pegar esse arquivo aqui, ó, que foi gerado. Bem, podemos abrir esse arquivo. O sistema vai fazer as validações necessárias. Então, ele vai criar uma base de dados nesse validador para analisar. É como se fosse recriar todas as informações solicitadas ali no SPED fiscal. Visto que o meu sistema se encontra fora da internet, ele tentou validar as tabelas do validador, mas não foi possível. Bem, essas informações aqui foram geradas com sucesso. Bem, por quê? Vamos analisar o que saiu no SPED fiscal desse cliente. Houve abertura, as informações cadastrais da empresa estão registradas. As tabelas dos contribuintes, pode-se dizer as notas que foram feitas, então se encontram aqui registradas. Os documentos, que podemos dizer de entradas, foram as compras que foram feitas, então se encontram registradas. E as apurações próprias ditas, né? Nesse período, o valor da apuração e os segmentos do IPI, a empresa não gera. Então, todas as informações foram validadas pelo validador. Ressalva. Quer dizer que essas informações, então, validadas aqui com sucesso, são válidas, são verdadeiras. Por isso que há necessidade da contabilidade verificar essas informações. Então, de ressalva, é bom estar atento a isso. Então, o sistema gerou sem nenhuma crítica. Se gerou nenhuma crítica, nós podemos agora voltar aqui no SPED fiscal, SPED contribuições, e gerar dessa empresa também o SPED de contribuições desse mês. Então, foi gerado aqui, do referente ao mês de janeiro, o SPED de contribuições. Vamos agora no validador público do SPED contribuições, e vamos validar esse arquivo que foi gerado. Então, foi gerado esse arquivo aqui. Ele vai fazer uma série de validações do arquivo, verificar se os registros estão certos, foram gerados pelo sistema. Se houve algum erro, alguma crítica, será feita. Bem, no caso do validador de contribuições, é bom estar atento que ele sempre vai dar um erro de apuração. Por quê? Porque o SIMAC não faz apuração contábil, né? Então, é necessário o contador analisar o arquivo antes de fazer essa apuração. Por exemplo, aqui, apresentou esse erro de apuração. Então, vamos analisar esses erros. Ele menciona aqui que há apurações que estão em falta. É necessário informar essas apurações, conforme esse registro do M200. Então, se nós analisarmos aqui o erro, tem, ó,
contribuições para o PIS/PASEP do período. Então, isso não foi gerado pelo SEMAC, realmente não serão geradas. E o outro erro também é sobre a Seguridade Social, CONFINS do período. Então, contribuições do CONFINS e do PIS/PASEP não foram geradas. Como fazer isso no validador? É só vimos aqui, ó, no validador, gerar apurações das contribuições. Então, ele vai dar a crítica, informando que vai ser gerado, mas a intenção é estarmos atentos a essa apuração. Clica sim, foram gerados agora esses dois arquivos. Validamos novamente o arquivo. E vemos que o sistema agora validou as informações com sucesso. Enviamos o arquivo para a contabilidade, vai assinar as informações digitalmente. Então, validar o SPED fiscal, gerar tanto o fiscal como também gerar o SPED contribuições é uma coisa tranquila no SEMAC. Bem, mostramos aqui um ambiente tranquilo. Por exemplo, nesse cliente que nós geramos, esse cliente só emite nota fiscal eletrônica e só compra com nota fiscal eletrônica. Então, a chance de dar erros é muito pequena. Mas agora vamos entrar no universo onde pode haver erros. Por exemplo, impressora fiscal, erros. Por exemplo, aí vamos começar a analisar os recursos que o SEMAC tem nesses quesitos. Então, vamos analisar o primeiro campo que tem aqui, análise tributária. O que vem ser isso? Bem, aqui no próprio contabilidade, análise tributária, o sistema dá todas as informações das entradas, das saídas que houve nesse período do mês que nós geramos o SPED fiscal. Bem, vamos analisar aqui, esse cliente tem pouco, então ele vai dar informação de quem ele comprou, qual foi o valor e assim por diante. O que nós podemos fazer com essa análise tributária? Ver realmente os valores que foram gerados da compra e assim por diante. Além disso, nós podemos fazer uma análise também dessas informações, análise tributária da saída que houve nesse período. Então, ele teve só essa venda aqui, né? Então, foi uma movimentação simples de entrada, movimentação simples de saída. Outro recurso que, além da análise tributária que temos aqui, né, que serve de ajuda, temos também o recurso de ajuste de notas de entrada. O que vem a ser isso? Bem, vamos pôr uma data aqui, que nós estamos analisando o SPED. Só habilitar o meu number lock. E vamos ver o que foi comprado nesse período. O recurso que o sistema tem do SEMAC, muito bom SEMAC, e tem sido de ajuda, é nós analisarmos as entradas. Bem, por que pode ser analisado? Bem, no ajuste de nota fiscal de entrada, é bom nós estarmos atentos que alguns erros podem ser cometidos. Por exemplo, nessa entrada que foi feita aqui, informa-se que não tem um CFOP de compra que foram registrados. Então, se está faltando aqui o CFOP, o que nós podemos fazer? Dar um Enter e informar aqui o CFOP 21, informar o CFOP correspondente aqui. No outro caso, por exemplo, o fornecedor foi dada a informação lá, né? Foi feita o lançamento da nota de entrada. O fornecedor informou as informações, mas na hora que fazer a entrada, quem alimentou a nota de entrada informou com datas erradas. Por exemplo, talvez informou essa data aqui com outra data. Então o sistema tem um recurso também de fazer a correção dessas informações. Então o sistema está preparado para trabalhar dessa maneira aí para ajudar. Porque talvez para fazer a correção dessas informações seria necessário tirar a nota ou excluir a nota, fazer a nota de novo de entrada. Então, para evitar isso, o sistema tem esse recurso que já é de muita ajuda e muito prático para restabelecer e corrigir os erros que foram apresentados no SEMAC. Então, é bom nós estarmos atentos a esses dois recursos que são apresentados, que é a análise tributária e ajuste de entrada. Bem, agora vamos parar novamente a videoaula para usar uma base de dados onde há informações emitidas pelo SEF. Vamos analisar um cliente para nós entendermos o recurso que há no sistema de mapa resumo, onde nós podemos pegar as informações e importar para dentro do sistema, e também os recursos de processa cupom off e recupera cupom de leitura da memória fiscal. Estamos de volta, agora com outra base de dados, onde há registro de informações que foram feitas através da impressora fiscal.
Bem, relembrando que nós já estamos estudando, acabamos de ver, né, na videoaula, no campo contabilidade, análise tributária. Bem, nesse cliente, podemos analisar aqui brevemente as informações que tem nele. Por exemplo, agora tem muito mais entradas. Então, olha o tanto de registro de entrada que há no sistema. Então, o que nós podemos utilizar de recurso aqui? Agora tem mais dados para nós analisarmos. Só podemos fazer uma análise das informações que serão geradas pelo sistema. Ó, por exemplo, todas as entradas. Um relatório desse é muito importante, por exemplo, para analisar quando há muitas movimentações como essas, se tem alguma nota faltando. Essa informação pode ser enviada junto ao contador, melhor dizendo, a fim de que ele possa analisar suas entradas que ele faz muitas vezes à parte, né? Então, se foram todas as notas mesmo realmente enviadas para a contabilidade, então pode ser impresso esse relatório e junto com as notas que são enviadas de entrada para a contabilidade. Então, é um recurso muito bom que o SEMAC tem mostrado aqui. Ele faz uma análise também pelos itens que foram vendidos. Então, olha quanta informação o sistema. E esse aqui é um banco de dados de um supermercado. Automaticamente tem informações demais, tanto é que gerou 41 páginas, né, de informações. É uma previsão tributária também, o sistema pode gerar das informações que foram colhidas. Que previsões seriam essas? Então é bom, por exemplo, talvez a contabilidade faltando 10 dias para fechar o mês. Ele quer ter uma análise do que já foi feito de entrada e de saída. Então essas informações podem ser enviadas para a contabilidade e facilitar as informações, por exemplo. Talvez no cenário que a gente pode destacar, né? Podemos destacar um cenário onde existe a matriz e várias filiais. E quer ver a contabilidade que é fazer uma transferência de crédito entre essas empresas. Então pode ser tirado aqui, através do SPED fiscal, dessa rotina na análise tributária, as informações de previsões de imposto enviadas para a contabilidade, que vai estar analisando os dados. Bem, tinha mostrado também, é recente, o ajuste de nota de entrada, né? É o recurso do sistema que onde nós podemos fazer uma análise. Esse banco de dados já é uma informação muito grande. Então, nós vamos pegar uma faixa de pesquisa aqui menor de entradas, de questão de uma semana, e visualizar. Então, o sistema vai dar a informação de todas as entradas. Foi mostrado que a gente pode editar, por exemplo, CFOP. Então, podemos analisar aqui e passar informações colocando o CFOP, fazendo a correção do CFOP. Quando eu paro a videoaula, ele está aparecendo. Não sei se está aparecendo na videoaula, né? Mas colocaria aqui o 1102. Daria ok nas informações. Então tem controlado aqui essas informações. Mas vamos dar sequência. Vamos gerar agora o SPED fiscal desse cliente e mostrar outros recursos do sistema. Visto que é um banco de dados muito grande, eu vou dar um pause na videoaula para nós não perdermos tempo. Então, estamos concluindo aqui, foi gerado o SPED fiscal, como já mencionado nessa mesma videoaula, né? É bom estarmos atentos que os erros que são apresentados no sistema, sobre as divergências, né? Então os erros são apresentados aqui, ó, de divergência. Vamos fazer a validação agora desse SPED fiscal, esse arquivo que nós acabamos de analisar. Então, vou fechar esse contribuinte aqui e vamos abrir o outro arquivo que foi gerado nesse instante. Ele vai fazer a série de validações. É um arquivo extenso, bem grande, onde há 4 checkouts e há uma grande movimentação nesse contribuinte, né? Então, ele vai fazer a análise dele aqui. Não se preocupe com o tempo, né? Pois o tempo depende tudo do tamanho do arquivo. Então, esse aqui vai fazer mais validações, mais registros tem para validar. Enquanto isso, vamos relembrando, né? O recurso que nós vamos analisar agora será a questão
do processa cupom órfão, recupera cupom da leitura da memória fiscal e também a questão do mapa resumo. Bem, por que essas informações são interessantes? Talvez a gente vai validar um SPED fiscal e a gente nota que está faltando informações. Por exemplo, ó, nesse aqui acabou de ser validado, ele informa que existe 6 erros que foram gerados. Vamos analisar esses erros. Bem, ele começa a informar que os erros foram nos valores acumulados nas tributações nos registros de saída, quer dizer, no cupom fiscal. Então, se nós olharmos aqui no detalhamento do erro, ó, vem fazendo a seguinte crítica. Foi acusado a informação na saída que na alíquota de 12%, porque esse cliente aqui está no regime de lucro real, deu o valor total de 914, e isso informado na redução Z. Só que o que foi registrado no registro analítico ou nas vendas que estão registradas aqui nos cupom fiscal, está dando um valor totalmente diferente. Aqui está dando 914,75 centavos e aqui na alíquota de 12% está dando 846. Então está dando um valor menor. Bem, se nós formos analisar, que é o outro erro que é nas proximidades, né? No outro dia. Então aqui também está dando o mesmo tipo de erro. Aqui dá o valor de 12. Na alíquota de 12% está dando 9,32. E aqui na alíquota de 12% está dando 5,64. Então está tendo divergência das informações. Qual é o problema desses erros aqui? Na verdade, todos os erros são os mesmos, né? Então, para entender a estrutura desse cliente. Esses clientes são 4 checkouts fazendo venda diretos. E desses dias que foram citados, estão faltando informações. Então, vamos começar a analisar aqui a primeira informação que está faltando. Dia 7 de janeiro. Então, está tendo essa falta de informação aqui. Então, vamos analisar isso. Como fazemos essa análise no CIMAC? Bem, entenda que o CIMAC, nosso objetivo é só gerar o arquivo. Essas correções pode ter intervenção técnica, mas isso aí cabe cada empresa analisar se vai cobrar do contribuinte essa análise ou não. Então, vamos começar a fazer uma análise dentro do sistema sobre essas informações que estão faltando. Bem, como é que fazemos essa análise? Primeira coisa, é necessário nós termos as informações das vendas. Bem, aqui em cima informa que são 4 ECF, mas o ECF que está dando problema é ECF que tem essa terminação aqui. Então, como vamos fazer a análise? Bem, eu tenho aqui o registro dessas informações. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma pasta onde está todas as informações que foram puxadas desse cliente. Então, vamos pegar o espelho da MFD do mês de janeiro. E como vimos aqui, a MFD que vai ser analisada é a 1042. Então, vamos voltar lá e fazer essa análise. Impressora 1042. Então, aqui um espelho. A impressora fiscal não é da Bematec. BR é uma impressora da Daruma. E está informando que está tendo um erro nessa informação. Além para nós acharmos a informação do erro mais rápido, há um recurso que nós apresentamos aqui, que é o recurso de processa cupom órfão. Bem, que recurso é esse? No SPED fiscal está acusando para nós aqui que tem um erro no dia 7. Então, se nós formos agora no CIGER, entrar com senha técnica nesse banco de dados, vamos fazer uma... Vamos entrar com ele com a senha técnica. Senha técnica desse banco de dados. É que meu number lock não está funcionando. Então, 17. Passar a senha técnica, né? 3. 7. Vamos entrar aqui no banco. Ele informa que tem essas sequências que é para fazer o análise. Bem, a hora que o sistema ele entrou no Sigera aqui com a senha técnica, nós vamos poder usar os recursos que nós temos quando se trata da impressora fiscal.
Então vamos analisar aqui, processa cupom órfão. O dia que nós estamos analisando é o dia 7, então vamos digitar aqui 07. Se ele deixar eu digitar, né? Deixa eu só dar um stop aqui. Pronto. Digitei aqui, porque eu vi que o que está gravando a videoaula está bloqueando meu teclado aqui para não deixar digitar. Então vamos fazer uma análise. Aí no processo cupom off, faço análise individual desse dia. Aqui ele me acusa aqui essas informações. Podemos esticar aqui para entender, ó, que a impressora 1042 realmente nesse dia houve um cupom órfão. E aqui está dando o número do COO para mim, ó, 35727. Então vamos analisar se realmente esse cupom está registrado no SPED fiscal. 35727. 72628. Então realmente esse cupom não está registrando. E automaticamente ele está registrando o erro de informação. Bem, a rotina do CIMAC é simplesmente processar essa informação. Na leitura da memória fiscal eu tenho um número desse caixa. O caixa dele é o número 3. Bem, então eu posso processar esse cupom. Detalhe, informação. Esse processamento não deve ser feito com a empresa em operações sendo feitas, porque isso pode apresentar problemas nas vendas órfãs que estão sendo gravadas. Talvez esteja acontecendo outra venda órfã. Então essa rotina de fazer esse processamento é necessário parar todas as vendas, não fazer vendas. Outras informações como usar essas rotinas serão feitas em outras videoaulas. Então vamos fazer aqui para corrigir aquele erro do SPED fiscal. Então vamos fazer essa correção. A gente seleciona essa informação que está faltando realmente dentro do banco. Ele pergunta se realmente deseja processar. Clicamos sim. Aí ele vai perguntar, visto que existe vários caixas, qual é o caixa? Então, visto que a hora que eu puxei a memória esse período da memória fiscal, eu sei que o caixa é o caixa 3. Então eu vou registrar aqui como sendo o caixa 3. Deixa eu só ver se eu consigo digitar o caixa 3 aqui. Porque o sistema está me bloqueando. Vamos fazer um caixa 3. De forma que foi realmente registrada essa informação. Bem, tratei esse primeiro erro. O segundo erro, se for analisar o segundo erro, também pode ser uma venda órfã no registro do sistema. O que gera essas vendas órfãs? Então, N fatores. Por exemplo, talvez estava fazendo a venda na hora da conclusão, não gravou a informação dentro do banco. Então, o sistema CIMAC 5.0 tem esse recurso, ele grava essa informação como sendo uma venda offline. Então, nós podemos usar a rotina que foi apresentada de processar essas vendas. Então, é um recurso que o CIMAC 5.0 tem. Então, essas informações ficam gravadas dentro do banco de dados, numa tabela específica. Então é bom fazer o tratamento dessas informações quando o banco de dados não está sendo operado. Então aqui no ambiente de teste está sendo feito essa análise e essa correção. E isso automaticamente vai corrigindo os erros que são apresentados aqui no SPED fiscal. Bem, o outro dia que está sendo apresentado aqui é o dia 21/1. O valor que está dando na alíquota de 12%. Então está falando que realmente faltou nesse dia informações. Então é necessário a gente fazer o quê? Novamente voltar aqui e fazer um processo de venda órfã, né? Não vai deixar digitar de novo, porque meu teclado mudou as configurações, realmente não está deixando. Então eu vou parar de novo para fazer só essa digitação. Voltado aqui, já digitado, vou dar um OK na informação, processo a venda, aí ele me deu esse retorno, que na impressora fiscal com a terminação 1042 está faltando também um outro cupom fiscal. Vamos ver se é a mesma impressora. Então analisamos, ó, 1042, está faltando informação. Qual que é o cupom? Aqui tem só 35985 e aqui a órfã a processar é a 35985.
seleciono a informação, desejo processar a informação, ok. Aí vou informar que é o mesmo número do caixa, caixa 3, e vou colocar essa informação aqui para ser digitada. Ok. Rotina concluída. Então, esse é um recurso que o CIMAC tem, o CIMAC 5.0, para nós fazermos correções nas saídas no ECF. Outro recurso que o CIMAC tem também é recuperar o cupom fiscal. Por exemplo, houve uma queda de energia no banco de dados, essa venda ela começou, foi processada no cupom fiscal, na impressora fiscal, mas infelizmente ela não foi gravada por causa de uma queda de energia. Então o CIMAC tem esse recurso também de a gente importar do espelho da MFD o próprio cupom. Esse recurso é bom estar atento ao seguinte: impressoras fiscal Bematec, ele importa sem nenhum erro. Impressoras fiscais diferentes, Daruma, Eugene, é necessário a gente fazer o tratamento dessas informações. A gente pode pegar um espelho aqui, por exemplo, eu tenho o da Daruma, primeiro tem que fazer um tratamento dessas informações para que possa ser registrada dentro do banco. Novamente informo, para fazer esse registro é necessário não haver nenhuma intervenção ou manutenção, informações, vendas e assim por diante no banco de dados. Então tem que parar todas as informações para fazer isso. Então, você que é o da TI, que está responsável em corrigir ou dar uma orientação à questão do SPED, tenha atenção a isso. Nunca fazer esses tratamentos com vendas sendo feitas, porque estamos mexendo diretamente nas vendas offline e nos registros, tanto na T30, 31, 32, T30 e assim por diante. Então é bom nós estarmos atentos a isso. Então aqui nós vamos selecionar a empresa, porque esse recurso ele se apega aos registros que tem dentro da empresa. Por exemplo, se for um cliente multi-empresa, então a gente selecionaria aqui a empresa, e seria registrado o espelho da MFD conforme o que foi. Colocaríamos a informação do COO, sempre com todos os dígitos, mesmo com zero à esquerda. Então é necessário nós lançarmos conforme está registrado. Então o sistema puxaria a informação e preencheria todos os campos. Se por acaso ele não preencher todos os campos, ele não gravará essas informações dentro do banco de dados. Então é um recurso que o CIMAC tem também nas versões da Bematec. Algumas impressoras da Aruma têm esse recurso. Mas antes, para usar a impressora, por exemplo, da Aruma, é necessário tratar as informações. Outro recurso que nós apresentamos aqui na videoaula é a questão do mapa resumo. O que vem a ser isso? Bem, aqui visto que eu estou fazendo de um notebook, onde não há uma impressora fiscal, no CIPAF é bom estarmos atentos que há um recurso, mostrarmos aqui, no CIPAF, vou mostrar só a termologia, né? Vamos fazer uma edição de um caixa aqui. E então, no CIPAF, há esse recurso aqui, ó. O problema é que não há uma impressora fiscal, ele não vai habilitar. Mapa resumo. Bem, se você tem uma impressora Bematec, que já foi testado, algumas Darumas. Então, se por acaso no SPED fiscal você analisar que, vamos entrar aqui no SPED, que tem, como talvez pode estar acontecendo aqui, ó, tem a data 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois pula automaticamente para 12. Então quer dizer que está faltando mapas resumos. Então o que o recurso CIMAC tem? Então se você ir no CIPAF, habilita esse recurso aqui para o seu usuário. No final de um mês ou no final de um dia que foi apercebido que não tem essas informações dentro do sistema, quer dizer, o mapa resumo está em falta. Vamos chegar lá no mapa resumo. Mapa resumo. Então, se eu puxei lá a informação do dia 8, vamos lá, no dia 8 de janeiro, dia 8. A impressora fiscal aqui está acusando para mim que não tem movimentação no dia 8 a 10h42. Então, se eu der um enter aqui, realmente não tem informação. Ó, no dia 10 tem.
E se eu puxar a informação aqui no espelho dessa MFD, zero oito, de ele encontrar informações, ó, que realmente houve movimentação nesse dia, então o recurso que pode ser usado é no CPAF. Você entra lá em mapa resumo, dá 2 cliques, ele vai perguntar se você deseja pegar o mapa resumo que está lá na tua impressora fiscal, ele vai puxar lá da MFD, da memória da impressora fiscal, para dentro do sistema, e se você realmente deseja importar. Então é um recurso muito bom do sistema, pois corrige esses erros. Quando isso não for disponível na impressora que seu cliente está trabalhando com ela, aí é necessário fazermos o quê? Vimos aqui no campo mapa resumo e fazer a importação dela ou digitar elas automaticamente. Então é possível a gente fazermos esse recurso também. Então o mapa resumo é muito importante. É bom nós estarmos atentos a respeito disso aqui, né? É um recurso que a gente pode usar manualmente ou, infelizmente, podemos também ter a felicidade de fazer a importação do espelho da MFD. Então, vai importar todo o mapa resumo ali, todas as informações. Então, é um recurso muito bom e contribui para nós corrigirmos e gerar os arquivos EFD sem nenhum erro no CIMAC 5.0. Então, vimos aí como é que nós podemos gerar. Mas tem mais recurso ainda no CIMAC? Sim, tem muito mais recurso. Por exemplo, outro recurso que simplesmente vamos passar rápidas informações, né? Mas é bom nós estarmos atentos, é sobre clientes, por exemplo, que utilizam o Synchron. Por isso que eu deixei essa informação aqui, que vamos abrir desse cliente, né, em questão. Gerar o SPED contribuições do cliente do Synchron, é bom estarmos atentos que temos a possibilidade de dar entrada das notas para cada empresa no servidor geral e automaticamente alimentado. No servidor geral, é possível também a gente gerar o SPED de todas as outras empresas, tanto o SPED fiscal como também o SPED contribuições. Bem, esse aqui que já está gerado e corrigido, né? Ele chama atenção a respeito disso. Ó, na escrituração, a gente vinha aqui em identificação das empresas, então podemos analisar aqui a respeito dos relatórios. Vamos detalhar aqui no próprio relatório, já todo corrigido, o que cada empresa foi gerada aqui, né? Então o sistema vai gerar as informações de cada empresa, tudo isso gerando do próprio servidor. Então é um recurso legal que o CIMAC 5.0 permite e facilita as informações. Então é um recurso que está aí à disposição de todos nós, né? Então vimos brevemente aqui o que vem a ser o SPED fiscal, como é que o CIMAC 5.0 trata essas informações, tanto do SPED fiscal como contribuições, e quais são os recursos de diferencial que o CIMAC tem para facilitar gerar essas informações. Então, essa informação aqui mostrando detalhadamente as correções e assim por diante, só contribui. E para finalizar aqui, vamos gerar um novo arquivo do SPED fiscal desse cliente. Como vimos aqui no início, havia 6 erros. Então agora vamos gerar para ver se nós já corrigimos esses dois aqui, ó, se esses erros diminuem. Então vou dar um pause aqui na videoaula agora, para nós gerarmos um novo arquivo e validar essas informações. Então vou deixar ele aqui já gerando para a gente ganhar um tempo, né? Então SPED fiscal, no mês de janeiro, vamos gerar o SPED fiscal. Então terminamos de gerar o arquivo aqui, né? Vamos validar ele agora, né? Já coloquei ele aqui para validar o arquivo. Os erros que vão ter. Enquanto ele termina de validar, relembrando, o SPED fiscal, o CIMAC 5.0 gera tanto fiscal como contribuições. Mas cabe ter aquela integração, porque o contribuinte tem que lançar as informações de maneira correta, o contador tem que orientar CFOP de entrada, CFOP de saída, as naturezas das operações, todas as informações para serem lançadas de maneira correta dentro do sistema. Você, que é o da TI, a única responsabilidade que você tem é de instruir onde tem que ser lançado cada uma das informações e quando apresentar erro no validador, como pode usar os recursos que o CIMAC 5.0 tem. Então, o nosso validador aquela hora tinha usado
era 6 erros, já caiu para 2, né? É só corrigir novamente aqueles 2 erros aqui, nós corrigiríamos todos os erros. Mas como já vimos nessa estruturação que temos aqui, nas saídas, por exemplo, nas saídas dos ECF, que o equipamento aqui está faltando movimentações, né? Então ele vai validar com sucesso aqui, sem nenhum erro, mas informações realmente não estão completas. Por isso a necessidade de gerar os arquivos, enviar para a contabilidade com a sua própria apuração, ver se realmente os dois arquivos estão batendo juntos. Se as duas informações são iguais, são certas, aí sim o contador vai validar a informação e mandar para a contabilidade. Então essa foi a nossa videoaula que nós tivemos, né, a respeito aí do SPED fiscal, e fica o link na tela, né, para nós sempre estarmos puxando essas informações através do site aqui, né, do link que foi disponibilizado sempre para os novos materiais de treinamento. Foi um prazer estar com vocês ministrando aí essa palestra envolvendo o módulo 309.